Oi, pessoal, tudo certo? Hoje vamos conversar um pouco então sobre as células do sistema imune. Fiquem comigo. Então essa imagem aqui, vocês já têm ela hospedada lá no Moodle, e ela está apresentando um início da ideia de como que as células do sistema imune são produzidas. Quem são as células do sistema imune? A gente já vai falar um pouquinho delas. Mas todas essas células do sistema imune, a maioria elas ficam hospedadas no sangue, algumas ficam sentinelas no tecido, isso a gente já vai ver mais na frente. Elas são produzidas pela medula óssea. Então, medula óssea é o tecido que a gente encontra dentro dos ossos. Quando a gente é muito pequenininho, todos os nossos ossos têm medulas ósseas que estão ativas, e conforme a gente vai crescendo, vai reduzindo a parte da medula óssea ativa, que é o tecido que a gente fala vermelho, e vai aumentando a parte inativa, que é o tecido que a gente fala amarelo. Amarelo porque tem gordura, não está mais ativo. Como é que elas são produzidas? Então, o corpo, certas condições que vão acontecer no corpo, por exemplo, um processo infeccioso, ou uma demanda inflamatória, ou seja lá o que for, uma infecção viral, vai mandar para aqui, para esses ossos que estão aumentados aqui, sinais. Esses sinais são moléculas, e aí a gente chama isso de fator de crescimento, a gente vai ver isso ao longo do tempo, em algum momento. E aqui dentro a gente tem uma célula que chama célula-tronco. Essa célula que a gente chama célula-tronco, ela dá origem a todas as células do sistema imune, tá? Então vamos ver quem são essas células e o que a gente está falando. Eu já tinha falado para vocês, algumas das células do sistema imune nós vamos encontrar no sangue, circulando na nossa corrente sanguínea, e algumas das células do sistema imune a gente vai encontrar no tecido, e a gente vai chamar essas de sentinelas do tecido, tá? Várias literaturas dizem que todas são leucócitos, algumas podem dizer que essas aqui não são, não classificar tanto como leucócito, mas nós podemos considerar que nós temos leucócitos circulantes e leucócitos no tecido. Acho que fica mais fácil para a gente entender. Então, no sangue, as células que a gente vai ter circulando, é bem fácil se a gente pensar naquele examezinho que a gente faz frequentemente, que chama hemograma. Todas aquelas células que aparecem no exame do hemograma são células que a gente vai encontrar no sangue. Do que a gente está falando? Monócitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos e linfócitos. Neutrófilos, eosinófilos e basófilos, vocês podem ver que são células que têm bolinhas, que têm grânulos no citoplasma. Isso é super importante. Isso faz com que essas células sejam chamadas de granulócitos. E dentro dessas coisinhas aqui, vão ter substâncias que vão ajudar essas células nas ações que elas vão fazer no nosso corpo. Os monócitos e os linfócitos não têm grânulos, então são agranulócitos, mas isso quase ninguém fala. Os linfócitos que estão aqui como linfócitos somente, eles vão mais lá na frente no conteúdo ser divididos em outros vários subtipos. Então não é só uma coisa, não é só uma célula linfócito. Cenas dos próximos capítulos. Isso aqui a gente encontra no sangue. O que a gente encontra sentinela no tecido? Células dendríticas, que também depois a gente vai ver que tem mais de um tipo de células dendríticas. Macrófagos, que também tem mais de um tipo de macrófago. E mastócito, esse só tem um, tá? Essa comunicação, então, entre tecido e sangue vai ser super importante para a imunologia. E isso a gente vai ver lá na frente. O que a gente vai fazer agora? A gente vai dar uma olhada, principalmente nas ações que essas células podem ter. É claro que são milhares, tá? Mas a gente vai começar vendo um pouquinho do contexto infeccioso que essas células vão estar atuando, principalmente neutrófilos, eosinófilos e um subtipo dos linfócitos, para a gente começar a entender a função das células do sistema imune. Então, essa apresentação aqui vai ficar disponível para vocês lá no Moodle, e a gente vai conversar alguns detalhes dela, tá? Outros detalhes eu não vou trazer agora, porque eu vou trazendo ao longo do semestre, mas vai ter depois um artigo que vai ajudar bastante vocês a contextualizar esse conteúdo aqui que a gente vai estar vendo. Então, aqui a gente está falando da produção das células do sistema imune. Essa célula azul mais aqui é aquela célula-tronco que a gente conversou lá anteriormente no vídeo. Ela está dentro da medula óssea e ela vai ser estimulada
por moléculas, por fatores de crescimento, que vão fazer com que ela possa virtualmente produzir qualquer uma dessas células que a gente acabou de ver ali naquela imagem. Então, essa célula aqui, ela pode produzir qualquer um dos granulócitos, os monócitos e qualquer um dos tipos dos linfócitos. Aqui a gente está vendo uma imagem mais microscópica dos 3 principais granulócitos que a gente encontra no sangue: neutrófilo, eosinófilo e basófilo. As distribuições que a gente encontra deles no sangue é sempre a mais frequente deles, o neutrófilo. Então, mais de 50% das células, em média, de uma pessoa tem que ser neutrófilo. Se não for, mais de 50% dos leucócitos do sangue neutrófilos, a pessoa não está muito bem. Os neutrófilos, quem são eles, então? Para eles serem a célula mais frequente, né? Se ele é mais frequente é porque ele deve ser uma das coisas mais importantes que o sangue tem. Então, os neutrófilos, eles são células que são consideradas polimorfonucleares. Na verdade, o eosinófilo também pode ser, dependendo de algum contexto que a gente está falando. E ele pode ter 2 formas que a gente encontra no sangue. Ou essa forma aqui, que é segmentada, que é um núcleo bem divididinho, ou essa forma toda unida, que eu não sei por que raios as pessoas chamaram neutrófilos bastonados. Essas formas aqui são mais de 95% do total dos neutrófilos que a gente tem no sangue. Essas aqui são pouquinhas, porque elas são os mais jovens. Os neutrófilos vão estar no sangue em todo o processo inflamatório. Então, eles vão ser levados do sangue para o tecido em todo o estímulo inflamatório. Então, quando a gente for ter nossa aula de inflamação, a gente vai falar muito dessa transição sangue-tecido do neutrófilo. Tá? Aqui é um exemplo para vocês entenderem, e depois a gente vai ver quais são os estímulos inflamatórios, mas o dano celular é um estímulo inflamatório. Então, aqui a gente vai ter um tecido de miocárdio, que é um tecido cardíaco normal, e aqui um tecido de miocárdio, tecido cardíaco, após um infarto, que o tecido sofreu muito dano. Então, está cheio de neutrófilos que migraram para esse tecido. Tá? Como essas células morrem depois que elas vão para o tecido? Porque sim, elas morrem quando elas vão para o tecido, elas são suicidas. A gente vai falar que isso é uma forma de apoptose muito especial que os neutrófilos têm, que é a netose. Eu não vou entrar em detalhe na netose agora, mas lá na frente a gente vai ver. Mas vai ficar um videozinho para vocês verem mais sobre netose e mais material extra para vocês. Quem já tiver curiosidade, lembram? O nosso código da curiosidade imunológica, verde, tá? Então, isso vai mais na frente aparecer a netose, e agora eu não vou entrar em detalhes nisso com vocês. O eosinófilo, que é o segundo granulócito, que é bem frequente no sangue, 2%, né? O outro é 50%. Ele também tem muito granulozinho e dá para ver que a corzinha desse grânulo aqui do eosinófilo é bem diferente. Porque ele cora diferente e porque ele tem substâncias diferentes. Num contexto de infecção, a principal ação que o neutrófilo vai ter para nós é contra parasitas bem grandes, eumintos. Em outro contexto que não infeccioso, o eosinófilo também está relacionado para nós em processos alérgicos. Então, essa é a lombriga, para quem não lembra dela, e o eosinófilo tem umas substânciazinhas aqui dentro dele que vão fazer com que essa lombriga seja quebradinha e isso vai ajudar a defesa do sistema imune. O basófilo não tem uma ação direta contra nenhum agente infeccioso. A ação dele vai ser realmente mais nos processos alérgicos, porque ele vai ter uma liberação muito intensa de histamina. Isso é um dos principais componentes que tem dentro dos grânulos dos basófilos. Os linfócitos, que são as outras células que vão estar relacionadas também em algum grau com as respostas infecciosas, eles vão ter várias subdivisões, como eu falei para vocês. E a gente vai ver os linfócitos com mais detalhes lá no grau B. Mas eu vou começar a apresentar as divisões para vocês entenderem principalmente a ação de qual célula está relacionada ao processo infeccioso viral, que é aí que eles vão ter uma ação bem intensa. Então, eles são divididos entre linfócitos T, B e NK. Mas nenhuma dessas divisões a gente encontra no hemograma, certo? Peguem os hemogramas de vocês para darem uma olhada. Não vão encontrar lá linfócitos T, B e NK. Porque o hemograma vai olhar só a imagem dessa célula, como ela aparece. O que a gente precisa para identificar se ele é T, B ou se ele é NK
é ver que detalhezinhos, que estruturas estão na superfície dessas células, que são os marcadores de superfície. Esses marcadores de superfície a gente chama de CDs. Isso é uma nomenclatura internacional que foi criada há um tempo atrás para separar um linfócito do outro. Então, para vocês terem uma ideia, como é que eu separo os linfócitos dentro do contexto da AIDS, né? Como é que eu sei se a pessoa está bem ou se ela não está bem? Tem duas células que são bem importantes dentro do contexto da AIDS, que são dois tipos diferentes de linfócitos. Os linfócitos que apresentam uma proteína chamada CD4, eles são chamados de auxiliares e eles têm uma ação de auxiliar a produção de anticorpos. E os linfócitos que são chamados, que têm uma proteínazinha, que chama CD8, eles têm uma ação, então, de morte celular, por isso eles são chamados citotóxicos. Então, o que acontece, por exemplo, no contexto do HIV, é que essa célula mata essa. Na verdade, a célula citotóxica, ela tem uma ação contra todas as células que estão infectadas por vírus. E o HIV, ele é danado porque ele infecta esta célula aqui, que é super importante para o sistema imune. Mas a gente vai ver isso mais lá na frente, tá? Eu só quero chamar a atenção de vocês que esse linfócito chamado citotóxico é o que vai ter uma ação muito importante contra o contexto viral, porque ele é capaz de matar células que estão infectadas por um vírus. Pessoal, então a gente conversou agora um pouquinho, bem superficialmente, de algumas células do sistema imune que estão envolvidas nos processos infecciosos. É claro que essas células também têm outras ações e a gente vai voltar a ver elas ao longo do semestre, mas para começar a entender algum contexto e a gente começar depois a falar sobre as infecções, como que o sistema imune reconhece os agentes que podem nos causar dano, lembrando que essa é a grande função dele. Então, eu fiz esse esqueminha aqui para vocês entenderem, para a gente discutir o que a gente falou até então. Então, a gente falou que eosinófilos e neutrófilos são granulócitos porque eles têm grânulos nos citoplasmas. Os linfócitos não têm grânulos nos citoplasmas. Esses grânulos vão liberar coisas que vão ajudar essas células a terem as suas ações. No contexto de infecção, dá para a gente ressaltar que o eosinófilo tem uma ação bem importante contra os eumintos, que são aqueles parasitas bem grandes, e que os neutrófilos têm uma ação bem importante também contra as bactérias. Na verdade, o neutrófilo vai englobar essa bactéria, e depois que ele englobar essa bactéria, ele vai matar ela. Isso a gente vai ver lá na frente, isso chama fagocitose. E o linfócito T, um dos subtipos dos linfócitos, que chama linfócito T, ele tem uma proteínazinha lá na superfície que diz que ele é T, depois ele tem outra proteínazinha lá na superfície que diz que ele é citotóxico, ele vai conseguir liberar coisas que vão matar as células que estão infectadas por vírus. Então, espero que isso tenha trago um panorama inicial sobre as primeiras ações no contexto infeccioso do sistema imune. Até mais, nos vemos